muito grande no meu coração de, nesta oportunidade, poder continuar o estudo da carta de Paulo aos Romanos. O desejo do meu coração é que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja nas nossas vidas, para então nós continuarmos a nossa caminhada. Nesta oportunidade, estaremos iniciando o estudo do capítulo 9 ao capítulo 11 de Romanos, onde ele vai colocar diante de nós a questão de Israel em relação ao passado, ao presente e ao futuro, e ao mesmo tempo nos ensinar como Deus usou a nação de Israel para deixar os benefícios do Evangelho aos gentios. E então, por este trabalhar de Deus na vida de Israel, eu e você podemos ter acesso aos benefícios que o Evangelho de Cristo nos traz. E hoje estaremos analisando Romanos capítulo 9, do versículo 1 ao versículo de número 5. Vamos ler o nosso texto. Em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo, por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne, que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória e os concertos, e a lei e o culto, e as promessas, dos quais são os pais, e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Nestes versículos, Paulo tem um sentimento. Este sentimento é para com a nação de Israel. E este sentimento é pelo motivo da nação de Israel ter privilégios que nenhuma outra nação teve. E mesmo assim, não aproveitaram estes privilégios em relação a Cristo. Então vamos observar estes versículos em pelo menos 4 fundamentos indispensáveis para as nossas vidas. Em primeiro lugar, a maneira que o apóstolo expressa estes sentimentos. Em segundo lugar, as características deste sentimento do apóstolo. Em terceiro lugar, a profundidade e a quem eram estes sentimentos que o apóstolo vivia. E o exemplo de Cristo Jesus. E em quarto lugar, 9 privilégios são descritos pelo apóstolo que este povo teve. Em primeiro lugar, a maneira que o apóstolo expressa seus sentimentos. O versículo 1 nos diz: em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo. Paulo tem algo a dizer, e o que ele vai dizer precisa de fundamentações da verdade. E esta fundamentação é Cristo. Observe, em Cristo. Ou seja, eu vou dizer, e o que eu vou dizer é verdade. E o que prova que é verdade o que eu vou dizer é porque eu vou dizer em Cristo. Eu vou dizer no Espírito e eu vou dizer na minha consciência. Observem 3 fundamentos da verdade encontrada aqui na vida do apóstolo. Primeiro, Cristo. Cristo é a verdade. O Espírito é a verdade. A consciência do homem precisa ser a verdade. Não pode ser enganado pelo coração, mas tem que estar fundamentada em Cristo e no Espírito. E isto é maravilhoso
para as nossas vidas. Então veja, Paulo, ele tem um sentimento. Nós precisamos entender que este sentimento era verdadeiro. Em segundo lugar, as características dos seus sentimentos. Este sentimento que Paulo sentia estava em 3 características. Primeiro, era no coração. Era algo que Paulo vivia no seu interior, no seu íntimo. Era no seu coração. Em segundo lugar, este sentimento era uma grande tristeza. E em terceiro lugar, era uma contínua dor. Observem que o apóstolo nos mostra o lugar deste sentimento no coração e a grandeza e o tempo em que esta dor permanecia no seu coração. Era uma grande tristeza e era uma contínua dor. Que o Espírito Santo possa produzir no meu e no teu coração sentimentos com estas características no nosso coração: grande tristeza e contínua dor por aqueles que estão sendo levados para a matança, por aqueles que fazem parte da nossa família, aleluia, para aqueles que fazem parte das pessoas que estão à nossa volta. Que o Senhor possa produzir no meu e no teu coração este sentimento. Agora, em terceiro lugar, o apóstolo ele vai descrever a quem e a profundidade que esta dor acontecia no coração do apóstolo. E esta dor era pelos seus irmãos. O versículo de número 3. Por amor dos meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne. Observem que o apóstolo nos ensina aqui a quem era este sentimento. Em outros textos, Paulo nos diz que este mesmo sentimento era pela igreja gentia, por aqueles que haviam aceitado a Cristo por ouvir a pregação do apóstolo. Então, observamos que este sentimento, ele precisa ser para com os da nossa família, para com a igreja do Senhor e para com o mundo. Que o Senhor possa produzir em nossos corações este sentimento. Agora, Paulo nos diz que a profundidade deste amor, ele poderia desejar ser separado de Cristo, se isto resolvesse o problema dos seus irmãos, se isso levasse os seus irmãos a viverem o amor de Cristo. É importante observar aqui que este sentimento é o mesmo sentimento que houve em Cristo, porque Cristo, ele deixou a sua glória para morrer pela minha e pela tua vida. Cristo, ele se fez pobre para que eu e você fosse rico. Paulo, ele nos aconselha na sua carta aos Filipenses, no capítulo 2, e no versículo 5 ele diz: haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. E ele diz-nos este conselho, porque ele sentia isto. Ele era uma prova viva deste sentimento. Porque aqui está expresso: eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo, se isto resultasse em salvação para os meus irmãos e para os meus parentes. Que o Senhor possa nos abençoar pelo entendimento destas grandes verdades colocadas aqui para as nossas vidas e entendermos que nós temos privilégios e o Espírito Santo, ele pode produzir este sentimento nos nossos corações. O quarto fundamento que nós encontramos nestes versículos, Paulo, ele vai nos dizer o motivo deste sentimento de grande tristeza e de contínua dor estar no seu coração. Era pelo motivo dos seus irmãos
e dos seus parentes judeus terem tido 9 privilégios em relação a Cristo e não terem aproveitado estes privilégios. Observem que eu e você, como igreja, temos privilégios. Nós temos a palavra de Deus que nos orienta, que nos ensina, que nos mostra grandes privilégios que temos nesta vida presente e na vida futura. Então precisamos tomar cuidado para que não caiamos no mesmo exemplo do povo de Israel, de não aproveitar as oportunidades que temos. Fica este conselho de Deus para a minha e para a tua vida, que nós possamos procurar desenvolver estes privilégios que temos a partir da palavra do Senhor. O apóstolo, ele começa então a descrever estes privilégios. E ele nos diz que o primeiro privilégio do povo é que eles eram israelitas. O versículo de número 4. O segundo privilégio que este povo teve é que eles tinham a adoção de filhos. O terceiro privilégio deste povo é que eles tinham a glória. O quarto privilégio da nação de Israel é que eles tinham os concertos. O quinto, eles tinham a lei. O sexto privilégio, eles tinham o culto. O sétimo privilégio, eles tinham as promessas. O oitavo privilégio, eles tinham os pais. E o nono privilégio, eles tinham Cristo como descendente natural da nação de Israel. Todos eles tinham o objetivo de levar o povo de Israel a ter vida de comunhão, a ter vida de santificação, a ter vida íntima com Deus e, no final, a vida eterna. Porém, a grande questão aqui nestes versículos é que este povo, eles não aproveitaram estas oportunidades. Amados, eu e você temos privilégios. O ato de nós estarmos aqui falando a palavra, o ato de você estar aí ouvindo a palavra é um privilégio maravilhoso para as nossas vidas. Por quê? Porque a partir do ato de falar, a partir do ato de ouvir, o Senhor produz nos nossos corações o que precisa ser produzido para continuarmos a nossa caminhada. Agora, dentre estes 9 privilégios, eu gostaria de destacar pelo menos 2 que têm uma conexão com a minha e com a tua vida. Porém, é importante observarmos cada um destes privilégios e entender que foram grandes privilégios que este povo teve. Mas observem o terceiro privilégio da nação de Israel. Diz-nos assim: e a glória. Este povo teve a glória de Deus com eles. A glória de Deus estava no monte, como Êxodo 19, do versículo 10 ao versículo 25, onde a Bíblia nos informa no versículo 18 de Êxodo 19, que Deus descera como fogo no monte. O monte fumegava e tremia grandemente. Veja que o povo de Israel viu a glória de Deus no monte. O povo de Israel viu a glória de Deus sobre o tabernáculo. Êxodo, no capítulo 40, no versículo 34 ao versículo 38. O povo de Deus viu a glória de Deus nos acontecimentos diários da nação de Israel. No ato de Deus mandar água, carne, Deus dar vitórias em guerras ao povo. O povo viu a glória de Deus no templo, como está em 1 Reis, no capítulo 8,
do versículo 10 ao versículo de número 11. Então, observem que a glória de Deus esteve presente na nação de Israel. E eu quero destacar dois textos importantíssimos dentro dessa verdade de que a nação de Israel tinha a glória de Deus. O Êxodo capítulo 29, do versículo 42 ao versículo de número 46, Deus, o versículo de número 43 está escrito assim: e ali virei aos filhos de Israel, para que por minha glória sejam santificados. Percebam que o objetivo da glória de Deus na vida da nação de Israel é para que eles fossem santificados. É muito importante esse texto. Também Êxodo de número 40, do versículo 34 ao versículo de número 38, nós vamos observar aqui 4 características da glória de Deus. Em primeiro lugar, a glória de Deus, ela estava sobre toda a tenda da congregação. Veja, a extensão da glória. A glória de Deus, ela tinha o objetivo de orientar o povo de Israel. Por quê? Quando a nuvem se levantava, o povo se levantava e caminhava. Quando a nuvem parava, o povo parava também. Então veja que tinha o objetivo de orientar o povo. Em terceiro lugar, a glória de Deus neste texto, como está no versículo de número 38, era perante os olhos de toda a casa de Israel. Todos os israelitas, eles viam, eles sentiam e experimentavam a glória de Deus em suas vidas. E em quarto lugar, ou o quarto objetivo da glória de Deus neste texto de Êxodo 40 é que todas as suas jornadas, ou seja, a glória de Deus não abandonou aquele povo em nenhum momento das suas caminhadas. Amados, isto é maravilhoso. Aleluia. Porém, a nação de Israel não soube aproveitar isto. Observem e compreenda que no nosso próximo encontro, o apóstolo ele vai tratar da questão do porquê eles não aproveitaram isto. E desde já eu te convido, não perca o nosso próximo encontro para nós entendermos isto. Agora observem que o Evangelho de João, o capítulo 20 e o versículo 29, Jesus disse que bem-aventurado é aquele que vê e crê. Só que mais bem-aventurado é aquele que não vê e crê. Eu e você, como igreja, não vemos a glória de Deus como a nação de Israel viu. Porém, a glória de Deus, ela está na minha e na tua vida. Como o Salmo 19:1 diz: os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anunciam as obras das tuas mãos. Eu preciso crer, eu preciso acreditar, mesmo sem ver, a exemplo da nação de Israel, que a glória do Senhor está sobre a minha vida e me dá condição de continuar caminhando. O desejo da minha alma é que o Senhor nos dê entendimento desta grande verdade e que possamos aproveitar este grande privilégio que o Senhor tem nos dado através da sua palavra. Então, amados, a glória do Senhor está comigo e está com você. O ato de nós estarmos aqui é a glória de Deus nas nossas vidas que nos deu estas condições. Que coisa maravilhosa. Ainda dentre estes privilégios colocados aqui pelo apóstolo, eu quero observar o 9º privilégio. E aqui está o maior privilégio. Paulo diz assim: dos quais é Cristo segundo a carne. Veja, Paulo está dizendo, Jesus ele foi um judeu
pátrio. Ele nasceu em Israel. Ele viveu nas terras de Israel. Ele falava o idioma da nação de Israel. E isto era um privilégio muito grande. Jesus disse em um dos seus ensinos que muitos desejariam ver um dia que a nação de Israel viu, mas não poderiam ver. Por quê? Porque Jesus foi um privilégio exclusivo da nação de Israel. Só que observem que o texto, que Paulo, ele vai em uma profundidade maior dentro desta questão. E ele nos diz que este Jesus, que foi um judeu, ele é sobre todos. Veja isto. Acredite. Coloque isto no teu coração. Que Jesus é sobre todos. Todos os homens. Independente se é judeu, se é grego. Todos os que crerem nesta verdade. Aleluia. Tem Cristo em sua vida. Observe o texto, o qual é sobre todos. Jesus é sobre a minha vida e Jesus é sobre a tua vida. Eu preciso acreditar que eu sou de Cristo. Cristo é meu. Você é de Cristo. Cristo é todo seu. Aleluia. Que esta verdade ela possa estar arraigada nos nossos corações. E ainda Paulo nos diz que este Jesus, que é judeu, que é sobre todos, ele é Deus bendito eternamente. Que coisa maravilhosa o apóstolo coloca diante de nós aqui neste versículo. É muito importante observarmos que Paulo, ele não estava referindo-se apenas à nação de Israel, mas ele tinha em mente a igreja, ele tinha em mente todos os homens que aceitassem o evangelho de Jesus. Quando ele disse isso, que Jesus é sobre todos e que Jesus é Deus bendito eternamente. Que coisa maravilhosa. Estes 9 privilégios que o povo de Israel teve, na qual nós destacamos 2. O terceiro, que é a glória, e o 9, que é Jesus como homem, possa entrar na nossa mente e entendermos que isto está relacionado à minha vida, porque a glória de Deus está comigo e que eu tenho Jesus na minha vida e que Jesus tem a minha vida nas suas mãos. Amados, nestes versículos, busque não perder o privilégio que você tem em relação ao Evangelho. Procure aprender, procure pelo Espírito Santo, aleluia, tomar posse de tudo que a palavra de Deus ela garante para a sua vida através da fé em Jesus Cristo. Que o Senhor nos abençoe. Com esta palavra, nós damos início, então, a este tema tão maravilhoso, entendendo que Paulo tinha um sentimento. Este sentimento era no coração e era de grande tristeza e continuador. Por quê? Pelos seus irmãos que não souberam aproveitar a oportunidade que tiveram. Eu quero orar com você. Senhor nosso Deus e nosso eterno Pai, Jesus querido, nós analisamos estes versículos e entendemos o profundo sentimento do apóstolo para com a nação de Israel. Este sentimento é porque eles não compreenderam a grande maravilha de ter o Senhor como nosso guia, como nosso mestre, como nosso Senhor. Não entenderam a profundidade da salvação que o Senhor veio trazer para aquela nação. Entendemos também que Paulo, ele tinha em mente a vida da igreja, ele tinha em mente a minha vida
e a vida de cada um que me ouve através desta palavra. Espírito Santo, visita os nossos corações e nos faça entendermos que nós temos privilégios, Senhor, que a Tua palavra me ensina, que nós temos um lar eterno nos céus, que um dia nós vamos deixar esta terra, nós seremos transformados e entraremos para sempre com o Senhor. Meu Deus, ajuda a nós entendermos estas verdades e que a partir do entendimento desta verdade nós não caiamos no mesmo exemplo da nação de Israel, aleluia, de não aproveitar os privilégios que tiveram, mas que eu e cada um que me ouve possa aproveitar os privilégios que a Tua palavra nos traz para as nossas vidas. Obrigado, Senhor, por esta palavra, por este consolo nos nossos corações, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Deus abençoe as nossas vidas. Eu te convido para no próximo encontro nós darmos continuidade ao nosso estudo. Estaremos estudando versículo 6 ao versículo 13 e começando a identificar qual foi o motivo que este povo não aproveitou o privilégio que tiveram. Então, eu te espero. Deus nos abençoe. Amém.